Olá, meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar. Nesse vídeo quero conversar com você sobre a diferença entre o atraso de fala e a apraxia de fala da infância. Você pode pensar que são coisas completamente diferentes, mas os dados clínicos, a forma como ela se apresenta logo no início de uma criança bem pequena, é muito difícil fazer essa diferenciação. Isso porque a maior parte dos protocolos que os fonoaudiólogos têm para aplicar e para realmente comprovar a apraxia necessitam da oralidade da criança. E uma criança, e aí vai mais uma diferenciação para você, uma criança dispráxica, talvez você já tenha ouvido falar desse termo, é uma criança que ela já nasceu com a apraxia instalada. Então ela tem dificuldade para começar o processo de aquisição de fala como uma criança saudável, dentro de um padrão esperado. Então, se essa criança está no atraso, não está falando as palavrinhas que deveria, não tem um acervo de vocabulário importante, de acordo com aquela idade, como que você vai pedir um acervo, uma quantidade ali de palavras que a gente precisa para fazer justamente essa diferenciação durante a avaliação, a aplicação em si do protocolo? Então, por isso, muitas vezes também, o fonoaudiólogo que acompanha seu filho vai começar esse processo terapêutico da mesma forma que começaria num atraso de fala. Então, não se espante, não pense que está errado, que mas ela só está brincando, Mas pense que principalmente nos primeiros 3 meses é muito importante que o fonoaudiólogo consiga o engajamento da criança. Então, que essa criança venha na terapia, entre na sessão, consiga ficar o tempo todo de sessão, principalmente conseguir ficar sozinho para que o terapeuta faça essa relação criança-terapeuta, que eu já expliquei isso em outros vídeos, Você pode conferir aqui pelo canal. Mas daí que a gente consegue as primeiras emissões, E que essa criança começa a adquirir vocabulário. Você observa que a criança tem um vocabulário receptivo muito bom, mas o expressivo dela é péssimo, então ela quase não fala. Quando ela fala muito errado, parece que é uma outra língua. Os primeiros 3 meses eles vão ser decisivos, primeiro para essa questão de evolução. Então, a evolução no atraso, nesse início, é muito evidente, porque a criança começa a incorporar vocabulário e também a forma como ela fala, mesmo que no atraso, no erro, o erro presente ali, é muito esperado. Existe uma forma da criança que fala, que começa a falar e que vai desenvolvendo. Por exemplo, falar pelas sílabas tônicas. Então, caminhão, nhão. E ela sempre vai chamar o caminhão de nhão. Por quê? Nhão é o forte, é o tônico. E é vocálico, é mais fácil. Então, ela reduz, simplifica e pega o som mais forte, mais evidente. O apráxico, isso não vai acontecer, não é uma regra. Então, na criança apráxica pequenininha, começou a terapia, começou a incorporar vocabulário, a forma com que ele se expressa não vai ter uma regularidade, pelo menos nesse início. Então, ele pode conseguir fazer o cai, filho, caminhão, caião. E aí, numa outra palavra, esse som do c, ele não aparece. Um som bastante presente, talvez até no dia a dia da criança, como a comida. Agora está na hora de comer, vamos comer, mamãe botou comida no prato. Se é uma palavra muito presente no teu repertório, o sonzinho do K não aparece ali. Mas no K do caminhão tá falando e não fala a sílaba tônica, que é mais fácil, que toda criança começa a falar primeiro por essa sílaba. Então entende como a apresentação ela é muito importante para que a gente faça essa diferenciação. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a família fica muito afoita, querendo logo aquele diagnóstico, aquela carta. Então, para que tenham paciência com esse processo terapêutico inicial, para se dar um laudo adequado. E uma outra questão, que muitas vezes o fonoaudiólogo precisa liberar o laudo e depois dos 6 meses muda. Estava errado aquele laudo. Não. Lembra que você precisava para dar providências, para conseguir a documentação do seu plano de saúde, da entrada, para conseguir, para dar uma resposta à escola, de que essa criança está em terapia, de que a gente tem algumas respostas, algumas pistas de para onde a gente vai conduzir. Então, o processo terapêutico, ele muda ao longo de toda essa linha do tempo da terapia da criança, tá? E nesse início, com uma criança não oral, ou uma criança que pouco se comunica de forma oral, sendo apraxia ou sendo um transtorno de fala, de linguagem, vai ser difícil, inicialmente, o fonoaudiólogo conseguir deixar isso
muito claro para você, porque a aplicação dos protocolos não facilita. Então, é muito importante que esse profissional tenha sim um olhar clínico, tenha sim claro quais são os objetivos iniciais desse processo terapêutico. É conseguir mais vocabulário? É conseguir mais resposta dessa criança? Então, qual é o primeiro objetivo? Então, isso tem que ficar claro para o pai e para a mãe, né? E provavelmente para a escola também, para que todos estejam ali alinhados no que estamos buscando por essa criança. Para que num segundo momento a gente tenha um diagnóstico bem claro e aí possa, sim, traçar metas terapêuticas mais concretas e mais próprias para o caso. Eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido um pouco aí nessas diferenças, tá? E também sobre o processo de trabalho, que eu sei que é uma coisa que angustia muito a família quando está começando a terapia, né, de reabilitação com fonoaudiólogo. Não deixe de curtir o vídeo, encaminhar para alguém que possa precisar desse vídeo, né, dessas informações. Passa lá em cima, ativa o sininho para não perder nenhuma das novidades aqui pelo canal. E não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!